Olá, boa noite. O governador do Rio Grande do Sul afirma que reconstrução de rodovias no estado deve custar até 10 bilhões de reais. Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai reabrir só no Natal. OMS aponta Brasil como responsável por 83% dos casos de dengue na região das Américas. E o país tem maior número de casos e mortes pela doença no mundo. E você vai ver também. Ministra do Supremo, Carmen Lúcia, toma posse como presidente do TSE. Ela terá pela frente o combate à fake news e o controle do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. A partir de hoje, 17 mil moradores de comunidades de São Paulo, Bahia e Santa Catarina começam a receber títulos de propriedade de moradia. Há 24 anos, Dona Célia e seu Nivaldo aguardam pelo registro de propriedade da casa onde moram. Foram anos de muita batalha para conquistar o cantinho da família. Mas hoje chegou o tão sonhado dia. Nossa, você nem imagina o quanto representa isso pra gente. Até para vender, né? Que antigamente para vender, eles queriam saber de onde veio o dinheiro. Hoje não, hoje eu posso provar. Que o dinheiro saiu desse papel. Assim como a Dona Célia, mais de 17 mil brasileiros vão receber seus registros de propriedade até a próxima sexta-feira por meio do programa Solo Seguro. Criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, o objetivo é garantir a regularização fundiária de assentamentos irregulares. O programa foi lançado em Heliópolis, a maior comunidade da cidade de São Paulo, que abriga cerca de 200 mil moradores, mas deve se estender a todos os 26 estados do país. Ainda é um passo pequeno, mas nós acreditamos que é um alcance muito grande para uma atividade que nós imaginamos permanente para o futuro. De acordo com o IBGE, o país tem mais de 5 milhões de domicílios em assentamentos irregulares, como favelas, invasões e loteamentos ilegais. Uma pesquisa do IPEA revelou que, com o processo massivo de regularização, a expectativa é de que a desigualdade de renda seja reduzida em 2,4% no país. O que a gente tem é que não terá pagamento de IPTU por conta dessa isenção dos imóveis aqui na cidade de São Paulo. Quem já garantiu o registro da casa celebra e guarda o documento como se fosse um tesouro. Guardar no cofre, 7 chaves. Neste domingo, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi dominada por muita cor e alegria. A estimativa dos organizadores é que cerca de 3 milhões de pessoas tenham participado da maior parada do orgulho LGBT+ do mundo. Uma cena diferente para um domingo de parada do orgulho LGBT+. Encontramos uma multidão vestindo verde e amarelo, bandeiras do Brasil e ouvimos o hino nacional. O verde e o amarelo é nosso, não de um partido político. Por que a camisa amarela? Porque o Brasil é nosso, né? É uma ressignificação da camiseta amarela. Maravilhosa, o Brasil é nosso, a nossa bandeira, a nossa cor. À frente do carro que abriu o evento, o grupo Cheers, que há 3 anos participa da parada. 28ª parada LGBT+. E o ano de 2025 tem... Artigo Oficial! Para garantir a segurança na região, mais de 1.400 policiais ficaram a postos. 16 pessoas foram presas. 3 delas foram pegas em flagrante, com 10 celulares roubados. Mas nada estragou a festa, que trouxe como tema um pedido de reflexão à sociedade. Basta de negligência e retrocesso legislativo. Vote consciente por direitos da população LGBT+. Eu acho um tema muito importante para mobilizar as pessoas em torno do voto consciente, porque a comunidade LGBTQIA+, tem suas demandas específicas. A gente não busca mais do que ninguém, a gente busca direitos iguais para todos. A enorme bandeira colorida, com as cores do arco-íris, é, na verdade, um apelo à igualdade. Uma forma de dizer à sociedade que o preconceito e a discriminação precisam ser combatidos. E uma mensagem de que a sexualidade é, acima de tudo, um direito humano. Já sofri bastante. É uma sensação horrível. Você sente como se não tivesse mão para nada. Porque você não consegue lutar, você não consegue
brigar com alguém com isso. Porque você acha que você tem o seu direito, mas você acha que as pessoas vão matar você. Mas é uma data também de celebração de conquistas. Uma delas é o reconhecimento da homofobia como crime. Nós somos parte da sociedade, nós votamos, nós pagamos impostos, nós temos cidadania. Então, nós estamos aqui realmente, e essa união precisa para termos o nosso direito respeitado. A volta para casa tem um ar de alegria por participar do maior evento LGBTQIA+ do mundo e a esperança de vencer os obstáculos que ainda persistem. Saio fortalecido, tá? E muito assim feliz em ver que tem pessoas, principalmente aí, que é um povo alegre, gay é alegre, e a gente tem que levar essa alegria, porque nós tivemos um período atrás muito terrível. Pô, cara, eu volto satisfeito e muito feliz, alegre também, relaxado, e basicamente é isso. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em Belo Horizonte. A capital mineira seguiu a orientação do Ministério da Saúde para continuar imunizando a população contra as doenças típicas dessa época do ano. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo, tem mais detalhes, mais informações para a gente. Boa noite, Cabral. Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham Rede TV News. A adesão do público prioritário é baixa aqui na capital mineira. Menos da metade, cerca de 42%, receberam o imunizante contra a gripe até o momento. Esse é um dos motivos que levaram à prorrogação da campanha de vacinação, que seria encerrada na última sexta-feira, mas agora vai continuar em todos os postos de BH. De acordo com a Prefeitura, 470 mil pessoas receberam o imunizante, mas a Secretaria de Saúde tem hoje em estoque 550 mil doses. Vale reforçar que toda a população acima de 6 meses pode receber a proteção contra doenças respiratórias. Para incentivar a procura, os locais de vacinação foram ampliados. Além dos 152 centros de saúde, as doses estão sendo aplicadas em pontos extras e em drogarias parceiras da Prefeitura. A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e as mortes causadas pelo vírus da influenza. A Secretaria de Saúde destaca também que não há impedimento em receber no mesmo dia a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas, exceto a proteção contra a dengue, a dose que protege contra a dengue, que não pode ser administrada em conjunto com outros imunizantes. Para receber a vacina contra a gripe, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinas. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Rodrigo Cabral. Pois é, o Brasil é o país com o maior número de casos e mortes por dengue no mundo. Mesmo com a vacina disponível na rede pública, a procura pelo imunizante ainda é baixa. Nessa unidade básica de saúde na região central de São Paulo, foi difícil encontrar uma criança ou adolescente em busca da vacina. O Edeilson, de 11 anos, veio ao posto de saúde com a mãe por outro motivo, mas acabou sendo imunizado. Importante sim, por causa que é uma doença que está pegando todo mundo, está matando muitas pessoas, tanto quanto nova, adulta, idoso. E não doa muito, porque eu já estou até acostumado, não dói tanto. Quando acostuma, fica até normal. A baixa adesão tem preocupado as autoridades. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de doses foram distribuídas no país, mas menos da metade foi aplicada até o momento. Enquanto isso, os números da doença são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera os números de diagnósticos e mortes por dengue em 2024, com 82% de todos os casos suspeitos registrados no planeta. Até agora, já são mais de 3 milhões e meio de casos confirmados, com mais de 3 mil mortes. Para essa especialista, a baixa adesão pode estar relacionada à faixa etária escolhida pelo Ministério da Saúde para a vacinação. Se você me perguntar qual é a faixa etária mais desafiadora e mais difícil de ter adesão para qualquer vacina, não estou falando só de dengue, qualquer vacina, é exatamente a população de 10 a 14, os adolescentes.
Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde mostra que 2024 tem sido um ano atípico no registro de casos de dengue. Essa é a segunda onda já acontecendo dentro do ano de 2024 e ela alcançou um patamar mais alto do que a do início do ano. E o crescimento exponencial de casos pode ter sido causado pelo clima. Tem estudos mostrando que a cada meio grau que aumenta nos oceanos, você consegue aumentar a possibilidade da replicação do vetor. Ele se multiplica mais fácil com chuvas e com temperaturas mais altas. E quanto maior a temperatura, mais sangue a fêmea do mosquito precisa para colocar os seus ovos, ou seja, ela vai picar mais gente. Então, a hora que você vê essa condição, e a condição foi super favorável esse ano, você vê essa explosão do número de casos que a gente espera e imagina que agora, com a chegada do clima um pouco mais frio, como a gente está vendo, o número de casos comece a cair. Uma pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostrou que os moradores da capital paulista se identificam politicamente mais com a direita do que com a esquerda. Quem explica ao vivo para a gente um pouco melhor esse levantamento é a repórter Valéria Luizete. Oi, Valéria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, e boa noite também a todos que nos assistem. A pesquisa feita do Datafolha ouviu 1.092 eleitores paulistanos entre os dias 27 e 28 de maio. 28% deles se dizem mais de direita e 21% de esquerda. O levantamento também mostrou que 22% dos paulistanos se classificam como politicamente de centro. 12% se consideram de centro-direita e 10% de centro-esquerda. 8% dos entrevistados não souberam responder. Comparando com pesquisas anteriores do Datafolha, é possível observar que entre 2013 e 2024 houve um crescimento de 8% no número de pessoas que se consideram de direita e um aumento de 7% dos que se consideram de esquerda. O Datafolha também mostrou que na capital paulista, 19% dos eleitores apoiam o ex-presidente Bolsonaro, enquanto no Brasil a média é de 24%. Em contrapartida, 21% dos eleitores se dizem petistas. A média nacional é de 30%. A pesquisa mostrou também que a maior parte dos que são de direita ganham até 2 salários mínimos, têm apenas ensino fundamental e são evangélicos. Já os que se identificam com a esquerda recebem mais de 2 salários mínimos e possuem curso superior. Eu volto com vocês. Obrigado, Valéria. O nível do Guaíba voltou a subir e a inundar as ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo o governo do estado, olha, as obras em rodovias e pontes afetadas pelas inundações vão levar até 1 ano para serem concluídas. O repórter Igor Damasceno fala ao vivo agora de Porto Alegre. Ele traz mais informações dessas e outras notícias direto de lá. Boa noite para você, Igor. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O motivo desse prazo divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul é que, de acordo com a Defesa Civil, há pelo menos 30 rodovias em todo o estado que foram fortemente danificadas pelas enchentes das últimas semanas. A Defesa Civil ainda divulgou que outras 95 rodovias e pontes estão com pontos de bloqueio por causa dos alagamentos ou também por causa de danos nas estruturas um pouco menor esses danos, mas ainda assim gerando transtornos na malha viária de todo o estado. E por isso esse prazo maior para que haja planejamento e também para a recuperação da malha asfáltica. O gasto previsto inicialmente é de 3 bilhões e 300 milhões de reais, mas pode se estender até 10 bilhões de reais, a depender dos estragos que ainda estão sendo calculados. E olha, o presidente Lula se encontrou hoje com representantes do governo federal para saber sobre a linha de crédito, as linhas de crédito que são divulgadas para empresários e também para os moradores que foram afetados pela tragédia climática.
A Caixa Econômica Federal disse que mais de 3 mil empresas já receberam linhas de crédito e que 20 mil empregos foram preservados desde o início da tragédia. A Defesa Civil também acaba de divulgar que encontrou o corpo de mais uma vítima em função da catástrofe climática. Trata-se de João Alexandre Gonçalves, de 29 anos, é morador de Caxias do Sul e estava desaparecido desde o mês passado, quando uma equipe de resgate tentou socorrer esse homem do telhado da casa da tia dele num helicóptero. Só que aí a força da água arrastou a casa e o homem não conseguiu ser socorrido, não conseguiu segurar a mão do socorrista, estava desaparecido. Ele foi encontrado na cidade vizinha, Estrela, nesse fim de semana. Situação muito complicada que os gaúchos enfrentam, inclusive quem mora aqui na capital gaúcha foi surpreendido hoje com a elevação do Guaíba, que bateu a cota de 3,83 metros acima da cota de inundação. E por isso, o cenário aqui é esse, de alagamento. Situação não muito diferente no aeroporto Salgado Filho. Hoje, o ministro extraordinário de recuperação do Rio Grande do Sul esteve no local e disse que a situação ainda é ruim. Vamos ouvir. O ministro Paulo Pimenta esteve no aeroporto Salgado Filho 30 dias após o fechamento. Acompanhado de representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e da ANAC, ele avaliou a estrutura do local. A situação ainda é ruim. Parte da pista está alagada, assim como as vias de acesso. Esses carros estão ilhados há um mês e a sujeira ainda toma conta do local. O aeroporto só deve ser reaberto na segunda quinzena de dezembro. Enquanto isso, em Canoas, o Exército fez uma operação para a retirada de produtos que podem causar contaminação. Durante a inundação, a água arrastou tonéis de uma indústria química para casas daqui de Canoas. Esses tonéis contêm ácido, solventes e tintas que podem colocar a saúde dos moradores em risco. Por isso, o Exército montou uma verdadeira força-tarefa com o uso de blindados para retirar esses produtos das ruas. Para que nós pudéssemos fazer o recolhimento desse material em segurança, nós acionamos o nosso batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, situada no Rio de Janeiro, tanto do Exército Brasileiro quanto da Marinha do Brasil, e eles se apresentaram aqui para poder iniciar esse trabalho hoje. Para a missão foi necessário usar a tecnologia. Funciona assim: os soldados com essas roupas especiais evitam o contato com lama ou água contaminada. Eles utilizam aparelhos que detectam a existência de produtos nocivos à saúde humana ou à natureza. O resultado é preliminar. As amostras colhidas vão para o Batalhão de Defesa Química, no Rio de Janeiro. A análise foi solicitada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A FEPAM vem orientando, bem como o empreendedor, vem orientando todos os moradores no momento em que identificar esses tonéis, entrar em contato conosco ou ainda com o empreendedor, a fim de que a gente possa fazer o recolhimento deste material. E são milhares de tonéis espalhados pela cidade, alguns em cima de casas e comércios. Aqui, os equipamentos apontam que há produtos tóxicos. Enquanto isso, os moradores tentam se recuperar da tragédia. Nossa equipe esteve na frente deste hospital em maio. 3 semanas depois, restou apenas o lixo, assim como em outras ruas do bairro Matias Velho, o mais afetado pelas enchentes. Além dos danos da inundação, essa comerciante precisou lidar também com os saques. Que foi de enlatado, shampoo, condicionador, foi tudo saqueado. Então, estou começando do zero, não sobrou nada. E o que sobrou quebrou e estragou. Como é que vai ser daqui para frente? A senhora tem de onde tirar dinheiro para recomeçar? Não. Estou com a ajuda de familiares e vou começar bem pequenininho. Ai, sempre tão difícil, né? Igor Silveira, agora a sua vez, né? Tivemos o Damasceno do Rio Grande do Sul e você que traz as notícias sobre a previsão do tempo, que esperar para essa terça-feira. Boa noite. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, não tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O sol até aparece, só que não esquenta muito, viu? O sistema de alta pressão avança e derruba as temperaturas em praticamente todo o sudeste. Em São Paulo, por exemplo, tem previsão de chuva no litoral, mas a capital não esquenta muito. A máxima pode chegar aos 18 graus amanhã, 22 na quarta-feira e 24 graus na quinta-feira, com previsão de chuva. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, céu com bastante nebuloso
nebulosidade, com previsão de chuva e com máxima chegando aos 24 graus. Amanhã, em Belo Horizonte, 26 graus e em Vitória, no Espírito Santo, 30 graus. No Nordeste, o sol está garantido em todo o interior, mas tem previsão de chuva do Maranhão até o sul da Bahia. Na região norte, por causa de um corredor de umidade, tem previsão de chuva forte em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa, e em alguns pontos a chuva pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. Quanto às temperaturas, a máxima em Manaus pode chegar aos 29 graus amanhã. No centro-oeste, tempo seco e firme, com os termômetros chegando aos 36 graus amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. Até amanhã. O mercado financeiro elevou a previsão de inflação para 2024 de 3,86% para 3,88%. A meta de inflação do governo para este ano é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto permaneceu em 2,05%. E a previsão para a taxa Selic neste ano está em 10,25% ao ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. A Polícia Federal voltou atrás e indiciou o empresário Rodrigo Mantovani Filho, a mulher dele, Andréia Murarão, e Alex Anata Binhoto pelo crime de calúnia contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O episódio ocorreu no aeroporto de Roma, na Itália, em julho do ano passado. O delegado anterior do caso não viu indícios de crime, mas o atual delegado atribuiu aos três, além da calúnia, o agravante de a vítima, no caso o ministro Alexandre de Moraes, ser um funcionário público. A Polícia Militar de São Paulo procura por 2 criminosos que mataram um sargento aposentado da PM na zona sul de São Paulo. O agente escoltava um caminhão de carga. Câmeras de segurança registraram o crime. Claudionor Delfino da Silva, sargento aposentado da Polícia Militar, aparece de moto escoltando o caminhão. Um dos suspeitos se aproxima do motorista do veículo e anuncia o assalto. O outro vai em direção ao PM. Momentos depois, o primeiro criminoso aparece correndo. Mais à frente, a imagem mostra uma confusão entre o sargento e os bandidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos atiraram contra Claudionor. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu. O caso foi registrado como latrocínio. A Polícia Rodoviária apreendeu quase 1,5 toneladas de maconha escondida em um caminhão em Martinópolis, no interior de São Paulo. A droga estava escondida em um fundo falso no assoalho da cor carroceria e dentro dos pneus. O caminhão tinha placas do Paraguai. Além do veículo, 2 celulares e R$500 foram apreendidos. 2 homens foram presos. A Polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje o funcionário da farmácia onde a suspeita de envenenar o namorado. Júlia Pimenta comprou o remédio à base de morfina. Ela teve a prisão decretada e segue foragida. Júlia Pimenta prestou depoimento 2 dias após o corpo ser encontrado. Segundo a polícia, a psicóloga de 29 anos demonstrou frieza e chegou a rir. No depoimento, Júlia reclamou do comportamento do namorado. Eu percebi que ele estava muito cansado, muito estressado. E ele, quando voltava do almoço, ele apagava. E a gente ficava na sala, aí eu sentava, sempre botava o travesseiro no colo e ele deitava. E ele dormia. Ela contou que deixou o apartamento no dia 20 de maio, depois de Luiz Marcelo preparar o café da manhã. Mesmo dia em que uma vizinha sentiu um cheiro muito forte e acionou os bombeiros. O corpo do empresário, de 44 anos, estava em avançado estado de decomposição. De acordo com a perícia, Luiz Marcelo morreu entre 3 a 6 dias antes, o que contradiz a versão de Júlia. No local, a polícia encontrou medicamento de uso controlado. Hoje, um funcionário da farmácia onde ela comprou os remédios prestou depoimento. Ele contou que Júlia apresentou receita médica e levou uma caixa com 50 comprimidos de Dimorf, um analgésico forte com morfina na composição.
Também hoje, um homem procurou a polícia dizendo que é namorado da Júlia há mais de 2 anos e que descobriu que ela estava em outro relacionamento após a divulgação da morte de Luiz Marcelo. A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas a polícia suspeita que Luiz Marcelo tenha comido um brigadeirão envenenado pela namorada. As investigações avançaram após a prisão de Suiane Breschak, que se apresenta como cigana. Segundo a polícia, Júlia teria repassado o carro de Luiz Marcelo para ela. No porta-malas estavam vários itens da vítima, como computador e armas legalizadas. O veículo foi entregue a Vitor Ernesto, um ex-namorado de Suiane, que foi preso por receptação. No depoimento, Suiane contou que Júlia não aguentava mais o namorado e que mataria Luiz Marcelo. Disse que a suspeita moeu o medicamento e colocou no brigadeirão, que serviu ao empresário. Ela tinha falado 60 comprimidos de Dimorf. Ela colocou no brigadeirão? No brigadeirão. De uma vez só? De uma vez só. O que sabemos é que a Suiane era uma espécie de mentora espiritual da Júlia e que certamente exercia forte influência sobre ela. O ex-marido de Suiane apresentou à polícia uma mensagem de áudio dizendo ser dela, ameaçando envenenar os filhos. Eu vou colocar veneno na comida dos meus filhos que eu tô dando pra eles, eu tô fazendo. Eu vou tomar veneno, eu vou dar veneno pra eles, você vai me encontrar morta aqui em casa. Volta pra casa agora. Meu filho estava na mão de uma mulher perigosíssima, como foi mostrado nos áudios, ameaçados de serem envenenados. Que mãe é essa, meu Brasil, que está me assistindo agora? A defesa de Suiane nega as acusações. O que vai se concluir aí no final das investigações de que ela não é autora intelectual. Até porque o trabalho dela como cigana, né, assim dizendo, é o trabalho de proporcionar o bem, de fazer o bem, fazer com que as pessoas tenham aí uma vida amorosa favorável. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto das saidinhas e a manutenção do veto sobre as punições para fake news não surpreenderam o governo. Padilha também comentou a polêmica sobre a proposta de emenda constitucional para a privatização de praias. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, né, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está proposto, o governo é contrário a ela. Vamos trabalhar contrário na CCJ. Tem muito tempo ainda para discutir na CCJ. Vamos explicitar, acho que a sociedade pode participar ativamente, vai participar ativamente. A audiência pública deu visibilidade para esse tema, vai participar ativamente desse debate. Acho que isso é bom. Neste fim de semana teve Fórmula Truck na tela da Rede TV e a vitória em Cascavel foi de Pedro Mufato. Aos 83 anos, o veteraníssimo piloto mostrou mais uma vez por que é o atual campeão da categoria GT Truck. Correndo em casa, Pedro Mufato liderou a corrida de ponta a ponta. Aí não teve jeito, comemoração no lugar mais alto do pódio. Na F-Truck, outro paranaense levou a melhor. Márcio Rampon, atual bicampeão, mostrou que está forte na briga pelo tricampeonato e venceu a terceira corrida. A quarta etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 30 deste mês, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu devo dizer a vocês que nós, paranaenses, estávamos demais nesse fim de semana. Muito bom. Estavam mesmo. Obrigado, viu? Obrigada, Napoleão. A ministra Carmen Lúcia tomou posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nunes Marques assumiu a vice-presidência. Quem tem mais informações é o repórter Marcos Amoroso, que está no TSE, acompanhou essa cerimônia que aconteceu agora há pouco, né, Amoroso? E foi concorridíssima com a presença de vários chefes de poderes aí. Nos conte tudo.
Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. Para a gente ser um pouco mais preciso, essa cerimônia ainda está rolando, viu? Tem cerca de 300 convidados que estão aqui no auditório principal do TSE. Neste momento, a gente ouviu agora há pouco o discurso de Beto Simonetti, que é o presidente da OAB, mas outras autoridades, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também já fizeram os discursos. Entre os convidados, nessa plateia que, como você disse, está recheada de autoridades de Brasília, está o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além de outros ministros de Estado e da própria Suprema Corte. O público de hoje é bem menor do que a gente viu em 2022, quando o ministro Alexandre de Moraes tomou posse aqui no TSE. Ele tinha convidado cerca de 2.000 pessoas para o evento. A cerimônia de hoje, inclusive, põe fim à história de Alexandre de Moraes, pelo menos até agora, aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Com a saída dele, assume o ministro André Mendonça. Para a gente entender como é que é composta a corte aqui do TSE, eu vou falar para vocês agora. São 7 ministros no total. 3 deles são do STF, 2 do STJ e outros 2 são juristas vindo da advocacia. Durante a cerimônia de posse ali, o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE ainda, pediu desculpas ali, quebrou o protocolo e decidiu falar algumas palavras sobre a história da ministra Carmen Lúcia e também dos desafios que ela vai ter no mandato a partir de agora. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Liderou a luta contra o preconceito, qualquer forma de discriminação, foi e continuará sendo a grande propulsora da efetividade, da igualdade de participação das mulheres na política e na luta contra a fraude à cota de gênero. E com sabedoria, firmeza, sensibilidade, garantirá em 2024 eleições livres, seguras e transparentes. O combate às fake news, o controle do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano, além da participação da mulher na política, serão o foco da ministra Carmen Lúcia durante seu mandato aqui no Tribunal Superior Eleitoral. A gente preparou uma reportagem contando tudo certinho para vocês e vocês acompanham agora. Carmen Lúcia assume pela segunda vez a presidência do TSE. A anterior foi em 2012, quando se tornou a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral em 80 anos de existência. Nascida na cidade mineira de Montes Claros, a ministra Carmen Lúcia se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também atuou como professora titular de Direito Constitucional da PUC Minas, advogada e procuradora do Estado. A ministra foi indicada ao STF pelo presidente Lula em 2006 para substituir o ministro Nelson Jobim. Carmen Lúcia presidiu o STF entre 2016 e 2018. Foi a segunda mulher a presidir o Supremo e atualmente é a única no Supremo Tribunal Federal. A luta pela igualdade de gênero é uma pauta antiga de Carmen Lúcia e será uma das prioridades à frente do TSE. Ela deve continuar atuando de maneira dura no combate à fraude à cota de gênero. Carmen Lúcia também tem se mostrado ativa no combate às fake news. A magistrada já começou a estabelecer contato com os representantes das principais big techs que atuam no país, defendendo a necessidade de regulamentação das redes sociais. A ministra foi relatora de resoluções do TSE que devem reger o pleito deste ano. Algumas restringem o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais e estabelecem maiores responsabilidades às empresas no combate às fake news. A ministra disse que a desinformação é uma doença gravíssima que afeta a saúde democrática e comparou a atuação do tribunal a uma vacina para preparar o eleitor. O ministro Cássio Nunes Marques será o vice-presidente do TSE. Na tarde desta segunda-feira, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo confirmou que a categoria fará uma greve na próxima sexta-feira. A decisão aconteceu após a assembleia realizada em frente à Prefeitura de São Paulo, no centro da capital. Os cerca de 60 mil cobradores, motoristas e mecânicos pedem aumento salarial. Segundo o sindicato, a greve será cancelada caso a categoria chegue a um acordo com as empresas de ônibus. Professores e alunos invadiram hoje a Assembleia Legislativa do Paraná. A ação ocorreu durante protestos contra um projeto de lei que visa terceirizar a administração de escolas públicas estaduais. Os manifestantes quebraram o portão de acesso que estava trancado, invadiram o local e a sessão foi suspensa. O protesto também deu início a uma greve que já reúne 20 mil professores, estudantes e demais servidores.
Se a lei for aprovada e sancionada, 200 colégios terão as gestões administrativas privatizadas. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele é acusado de participar e ajudar a encobrir os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os advogados de Rivaldo Barbosa chegaram no começo da tarde à penitenciária da Papuda. Segundo eles, o cliente só prestaria depoimento se conversasse antes com a defesa. Nós temos a determinação expressa do ministro Alexandre de Moraes no sentido de que ele deveria ter sido ouvido imediatamente após a prisão. Tem a lei, o Código de Processo Penal, que prevê no artigo 6º expressamente que a autoridade policial tem que ouvir o indiciado. O delegado Rivaldo Barbosa conversou com os advogados e prestou depoimento à Polícia Federal. Segundo a defesa, Rivaldo respondeu todas as perguntas. Negou conhecer os irmãos Brazão ou participar da trama para matar Marielle. Para o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rony Lessa citou o nome dele para se vingar por ter sido preso. Há muito do que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro produziu em termos não só de buscar um executor, mas também de desvendar os próprios mandantes, que não consta no inquérito que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal. E a nossa ideia é verificar a importância dessas informações e como elas vão repercutir dentro agora do inquérito que está apurando o homicídio da Marielle no Supremo. A oitiva foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro escreveu um bilhete e suplicou ao magistrado para ser ouvido pela PF. Barbosa está preso desde 24 de março, mesmo dia da prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três por participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Segundo as investigações, o ex-chefe da Polícia Civil deu orientações a mando dos irmãos Brazão para a realização do assassinato de Marielle e Anderson. Ele também é suspeito de atrapalhar as investigações. O delegado carioca aparece na delação premiada de Rony Lessa, autor dos disparos que matou a vereadora. O ex-policial militar afirmou que Rivaldo atuou para proteger os autores dos assassinatos em troca de dinheiro. Mas, de acordo com a defesa de Barbosa, o delegado nunca teve contato com os mandantes e autores do crime e não há registro de recebimento de valores ilícitos. Um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra que o Comando Vermelho foi o único grupo criminoso que aumentou o domínio de territórios do Rio de Janeiro no ano passado. A facção chefia mais da metade das áreas controladas por grupos armados no estado. Tiros. Confrontos cada vez mais frequentes. Uma guerra sem fim. Em disputa, o controle por território. Maior facção do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho está em expansão. Os dados do mapa histórico dos grupos armados mostram que entre 2022 e 2023, a área de atuação do Comando Vermelho cresceu 8,4%, levando a facção a controlar quase 52% dos territórios dominados por grupos armados no Rio. No mesmo período, as milícias apresentaram redução de 19,3%. A Amigos dos Amigos recuou 16,7%. E o terceiro Comando Puro teve perdas de 13%. O avanço do Comando Vermelho ganhou mais visibilidade na semana passada, quando traficantes tentaram invadir a comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste, historicamente controlada por milicianos. Na mesma noite, houve confronto no Morro dos Macacos, na Zona Norte. Mas a ofensiva do Comando Vermelho não foi apenas para recuperar territórios que haviam sido perdidos para as milícias. A facção avançou principalmente sobre comunidades da região metropolitana que antes não eram controladas por nenhum grupo armado. Isso vai ser observado a partir da colocação de pontos de venda de drogas em determinados territórios onde isso não ocorria antes, a partir de cobranças realizadas aos moradores e comerciantes, onde isso não ocorria antes. Então, todos esses grupos armados, quando eles se expandem,
na maioria das vezes, antes pela conquista de territórios que não estavam sob domínio de grupo algum, do que pela disputa com outros grupos. Nas últimas semanas, a polícia intensificou as operações contra o Comando Vermelho. As investigações apontam que a facção já expandiu as atividades para fora do Rio de Janeiro, fazendo alianças com organizações criminosas de outros estados. Em maio, as polícias civis do Rio e do Amazonas fizeram uma operação em 4 estados para atacar a estrutura financeira e logística do grupo. Ao todo, foram expedidos 99 mandados de busca e apreensão no Rio, no Amazonas, Minas Gerais e Pará. E a gente encerra o Rede TV News de hoje com imagens da parada LGBT+, que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Até amanhã.